Você já conhece algum caso desse de alguém que tipo, se filtrou e o cara cometeu algum erro, alguma coisa, deu ruim na missão por causa disso? Não na mesma característica do Punho de Deus. Né? Porque o Punho de Deus é do Frederick Forsyth. Ele tem outros livros dentro desse mesmo segmento. Né? Tem até a continuação, que é o Afegão. Mas existe um livro que esse realmente é baseado em fatos reais, não é um romance, que é o Bravo 20. Bravo 20. Ele conta a história de uma equipe também do SAS inglês que se infiltrou em território iraquiano na época da primeira invasão e eles cometeram um erro e a equipe praticamente toda foi dizimada. De 8 homens, se eu não me engano, só sobraram 2. Caraca. E os 2 foram presos e quase morreram em prisão iraquiana. Eles só conseguiram no final, é real essa história, né? Eles só conseguiram no final saírem com vida, porque a guerra acabou, né? E a Cruz Vermelha entrou nos presídios e resgatou. Aí descobriram eles. Mas os caras já estavam praticamente lelé da cuca. Torturados. Foram torturados, arrancaram o dente deles. O capitão, né, que estava preso, foi um dos elementos que ficou preso, ele foi severamente torturado, arrancaram o dente. O cara estava, tipo assim, aos bagaços, né? E isso aconteceu. E qual foi o erro que eles cometeram? Cara, o erro que eles cometeram, aí nós vamos fazer um link com outro fato real, né? Que aconteceu, que inclusive também tem o filme, o Bravo 20 tem um filme também, é um filme difícil de se encontrar, mas tem o livro não tem em português, só tem em inglês, e o outro é um filme muito conhecido, que é o Último Grande Herói, com aquele... ele retrata a história da Operação Red Wings, que foi onde um oficial SEAL, com quase toda a equipe dele, morreu e só sobrou um, que é o Michael Murphy, que é um herói americano. Até hoje o túmulo dele é visitado, ele é um dos maiores heróis, né, lá dos Estados Unidos, quase praticamente no mesmo nível do Chris Kyle, que é o em termos assim, de devoção, né, do povo americano. Então, é o Michael Murphy. Esse filme e esse livro contam a história dessa equipe, que também só sobrou um. A equipe foi toda dizimada e o erro foi o mesmo. O mesmo erro cometido no Bravo 20 foi o mesmo erro cometido na Red Wings por essa equipe, certo? O que aconteceu? A equipe ela teve contato com um habitante local, geralmente nas duas situações, pastores de cabra, de ovelha, e eles acharam por bem liberar. E aí foi o erro dos duas equipes. Tem um filme, eu lembro desse filme. Tem um quando liberou, tanto no Bravo 20 quanto no O Último Grande Herói, eu lembro desse filme. Aquela pessoa que foi liberada, ele, na hora, entrou em contato foi na força inimiga. No caso, no Bravo 20, ele foi numa unidade de fronteira das Forças Armadas iraquianas e durou, né? Aí eles vieram com força total. E no caso do outro filme, né, que é o Último Grande Herói, eles foram no Talibã. E na aldeia onde tinha o domínio do Talibã, e aí eles vieram e dizimaram. Só sobrou um cara, que é o Marco Luttrell, que até hoje está vivo. O restante da equipe toda foi morta. Caramba, tudo por piedade no final das contas. Clementes ali. Esse filme fala bastante disso. Tem mais algum tipo de erro assim que é famoso, além desse daí? Cara, exemplo, você está num terreno infiltrado, você está sob um disfarce, certo? Isso se você tem contato. Se você não tem contato, você tem que estar totalmente escondido, você não pode ser visto de forma nenhuma. O maior erro que pode se cometer é você ser descoberto. Ou alguém te vê
ou haver a equipe, que foi esse caso que aconteceu nos 2 filmes, né? Nas 2 histórias, ou o seu disfarce ser descoberto. No caso do Punho de Deus, que é uma ficção, um romance, a coisa mais difícil que tinha era dele manter aquele disfarce, que ele realmente era um árabe, que ele realmente era um jardineiro e que ele não estava ali, né, com segundas intenções, certo? E ele trabalhava numa casa de um elemento que ele vigiava, que era um cara que tinha condições financeiras, era um cara envolvido, né, com a situação, com a história, e ali ele tinha que esconder o material dele de comunicação, ele tinha um certo horário que ele tinha que ligar o rádio via satélite para passar informações. Então imagina se ele dá um mole e ele é detectado. Já era, irmão. No mínimo vai ser decapitado. No mínimo, Caramba.